Pré-leitura detalhada, capítulo 5 Entidades no Domain Driven Design. Visão geral do capítulo. Este capítulo explora um conceito fundamental do Domain Driven Design, DDD, as entidades. Vaughan Vernon apresenta uma análise profunda sobre como identificar, modelar e implementar entidades de forma eficaz, ajudando a evitar armadilhas comuns que desenvolvedores frequentemente encontram. O que são entidades? No contexto do DDD, entidades são objetos de domínio que possuem uma identidade única e podem ser rastreados ao longo do tempo, mesmo quando seus atributos mudam. A característica definidora de uma entidade é a sua identidade. Dois objetos com atributos idênticos ainda são considerados diferentes se possuírem identidades distintas. Por exemplo, duas pessoas podem ter o mesmo nome, endereço e até data de nascimento, mas continuam sendo pessoas diferentes. Diferentemente de objetos de valor, value objects, que são definidos pelos seus atributos, as entidades mantêm sua identidade ao longo do tempo, independentemente das alterações nos seus atributos. Por que entidades são importantes? As entidades formam a espinha dorsal de muitos modelos de domínio. Elas representam conceitos importantes que precisam ser rastreados individualmente no sistema. O capítulo demonstra como a SaaS Ovation, a empresa fictícia usada como exemplo, aprendeu a utilizar entidades adequadamente após inicialmente criar um modelo de domínio anêmico, com demasiado foco em tabelas de banco de dados e suas colunas. Identidade única. Uma parte significativa do capítulo é dedicada às estratégias para gerar e gerenciar identidades únicas para entidades. Identidade fornecida pelo usuário. O usuário fornece um valor único como entrada. Identidade gerada pela aplicação. A aplicação gera automaticamente um identificador único, como o WID-GID. Identidade gerada pelo mecanismo de persistência. O banco de dados gera o identificador como sequências ou colunas auto-incrementáveis. Identidade atribuída por outro bounded contest. A identidade é determinada por outro sistema. O capítulo discute as vantagens e desvantagens de cada abordagem, bem como situações em que cada uma seria mais apropriada. Termos importantes relacionados à identidade. WID Universal Unique Identifier ou GID Global Unique Identifier. Um número de 128 bits usado para identificar informações em sistemas computacionais, com probabilidade extremamente baixa de repetição. Identidade substituta Surrogate Identity. Uma identidade técnica usada internamente pelo sistema, geralmente no banco de dados, que é diferente da identidade de domínio. Geração precoce vs. tardia. A identidade pode ser gerada no momento da criação do objeto precoce ou no momento da persistência tardia. Descobrindo entidades e suas características. O capítulo apresenta o processo pelo qual a equipe da SaaS Ovation descobriu as entidades em seu contexto de Identity and Access. Através de discussões com especialistas de domínio e análise de requisitos, eles identificaram entidades como user e tenant, bem como suas propriedades e comportamentos essenciais. Vernon enfatiza a importância da linguagem ubíqua neste processo, a linguagem compartilhada entre desenvolvedores e especialistas de domínio que deve ser refletida no código. Papéis e responsabilidades. Uma seção do capítulo aborda como as entidades podem desempenhar múltiplos papéis através de interfaces. O autor discute os prós e contras de diferentes abordagens para modelar esses papéis. Implementação de múltiplas interfaces em uma única classe. Uso de interfaces de granularidade fina. Delegação a objetos componentes. Um conceito importante mencionado é a esquizofrenia de objeto, um problema que ocorre quando um objeto tenta desempenhar múltiplos papéis e perde clareza sobre sua própria identidade. Construção e validação. O capítulo aborda técnicas para construção de entidades, como projetar construtores que capturam o estado necessário e garantem a consistência. Autoencapsulamento, uma técnica onde mesmo dentro da classe, o acesso aos dados passa por métodos acessórios. Validação em 3 níveis. Validação de atributos individuais. Validação do objeto como um todo. Validação de composições de objetos. Termos importantes sobre validação. Design por contrato, uma abordagem onde os métodos especificam precondições, pós-condições e invariantes. Guardas, verificações no início de métodos que impedem que o objeto entre em estados inválidos. Validação adiada, verificações mais complexas que são realizadas em um momento posterior após a conclusão de outras operações. Rastreamento de mudanças. O autor discute como, embora não seja necessário por definição, às vezes é útil rastrear mudanças nas entidades ao longo do tempo.
Ele sugere o uso de eventos de domínio e um Event Story para registrar mudanças significativas. Técnicas e padrões mencionados. Layer Supertype, uma classe base que fornece funcionalidade comum para todas as classes em uma camada específica. Self-Encapsulation, técnica onde os atributos de uma classe são acessados através de métodos, mesmo dentro da própria classe. Specification, padrão que encapsula uma regra de negócio que pode ser avaliada para verdadeiro ou falso. Strategy, padrão que permite definir uma família de algoritmos, encapsulá-los e torná-los intercambiáveis. Factory, padrão para criar objetos sem expor a lógica de criação ao cliente. Domain Events, eventos que registram ações significativas que ocorreram no domínio. Event Sourcing, técnica onde o estado de um objeto é determinado pela sequência de eventos que afetaram o objeto. Implementação prática. O capítulo é rico em exemplos de código, principalmente em Java, mostrando implementações concretas de geração de identidade usando WUID, proteção da estabilidade de identidade, encapsulamento de atributos, validação de objetos, uso de factories para criação de entidades. Principais lições. Entidades devem ser modeladas com foco em sua identidade e comportamento, não apenas como contentores de dados. A forma como a identidade é gerada e gerenciada tem implicações importantes para o design do sistema. A validação deve ocorrer em múltiplos níveis, desde atributos individuais até composições de objetos. A segregação de papéis através de interfaces bem projetadas pode ajudar a manter a clareza do modelo. O rastreamento de mudanças pode ser implementado através de eventos de domínio quando necessário. O capítulo conclui enfatizando a importância de entidades bem projetadas como base para um modelo de domínio expressivo e alinhado com a linguagem ubíqua do domínio.